Pode Povo. Pode Povo. Pode Povo, onde o povo encontra sua voz. Tá na hora de mais um Pode Povo, podcast do Sindipetro NF, onde você encontra a sua voz aqui na Folha FM do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, comandado pelo Sérgio Borges. Ô, meu caro Sérgio Borges, vamos falar de um assunto muito caro a mim e acho que a população que gosta e que ama esse patrimônio público. A gente sai de Campos para visitar patrimônios históricos aí em outras cidades, Minas, por exemplo, no Nordeste, enfim, em todo o Brasil tem muito patrimônio, tem muita coisa. Agora, como que você está vendo esse abandono do poder público e que não é de hoje? Isso vem ao longo de muitos anos. Não me lembro de um prefeito dedicado a investir na recuperação, manutenção e exploração, que é a melhor parte, a exploração desse patrimônio público de Campos, que é gigante, que é fantástico. Eu costumo dizer que Campos não é rica em patrimônio público, Campos é bilionário em patrimônio público. Temos muitos patrimônios históricos, né? Coisas importantes e que, sabe, são relevantes para a nossa história e que precisariam ser não só conservados, mas também melhor explorados. Bom dia, chega para cá, me explica aí como é que você está vendo esse processo. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos que interagem com a gente nas redes. A gente vê com muita preocupação. Isso porque, no nosso entendimento, não tem um assunto que envolva trabalhadores e trabalhadoras do qual nós não temos condições de opinar, de dar nossa contribuição para a construção. E é o caso aqui de Campos, do Museu Olavo de Cardoso, que é um exemplo da arquitetura de Campos, que foi construída pela antiga aristocracia campista, aí proveniente dos usineiros da região, e que, quando estudado, dá uma dica de como eram os modos, os costumes da época. Um museu, um local que era preservado, aí, foi construído e preservado com uma cultura escravocrata, então utilizando a mão de obra escrava, né, durante o período da escravidão aqui no Brasil, e pós-escravidão também, usando serviços análogos à escravidão, a semi-escravidão que a gente utiliza. E que mostra também como é que foi essa construção. Na maioria das cidades, a arquitetura desenha um pouco do que foi o passado da cidade. E no caso de Campos, não é só esse espaço que está colocado. A gente tem também o solar da Airizes e também o solar da Baronesa, que são outros espaços também que mostram um pouquinho da história de Campos. E aí a gente precisa, sim, preservar esses locais, porque eles contam muito disso, de como que era o trabalho, como que o povo de Campos foi sofrido e como é que eram as relações entre os trabalhadores e a elite campista. Então a gente vê com muita preocupação e acredita que tem que ter um trabalho de preservação. Essa então, nem fala, essa me parece mais difícil preservar. Até a história do canal Campos Macaé, que a gente aqui chama de valão. Quer dizer, isso é falta de pertencimento. A história de Campos passa por esse canal, passou por esse canal e a gente não pode deixar morrer essa história. O que você pode chamar a atenção aí nesse momento para alertar Campos sobre a preservação desse patrimônio e por não apagar aí a sua história, presidente? Há vários casos e vários exemplos que a gente pode dar aqui de locais e arquiteturas históricas em Campos. A gente lembra também, por exemplo, da usina de Cambaíba, que é uma usina histórica aí, que ficou muito famosa a partir das denúncias de incineração de perseguidos políticos durante a ditadura. Então, hoje virou um exemplo de local que deve ser preservado para contar essa história de resistência a esse regime ditatorial que perseguiu e matou muita gente no Brasil. Recentemente, a usina de Cambaíba também esteve envolvida com a luta pela reforma agrária, através do Movimento Sem Terra,
que também ocupam aquela terra improdutiva e querem gerar riqueza a partir do trabalho desses camponeses, operários. A gente aqui em Campos tem também o bairro de Custodópolis, que pode ser considerado um museu a céu aberto, tamanha a história e que carrega ali a construção de um dos quilombos mais famosos aqui da região norte fluminense. E a gente não pode deixar de citar o movimento estudantil do Brasil, daqui de Campos, que foi um dos movimentos estudantis mais atuantes no Brasil como um todo, assim como a gente teve um movimento abolicionista muito forte, o jornal 25 de Março, que é referência para a gente. Então, são diversos bens, tanto materiais quanto imateriais, que contam a história de Campos, que falam da luta dos trabalhadores por melhores condições, por ter um salário melhor, por ter mais dignidade, por combater as diversas formas de opressão. Todos esses patrimônios, seja material quanto imaterial, devem ser preservados para que a gente entenda de onde que a gente vem e por que a gente está na situação que estamos hoje. Esse Pod Povo é um podcast assim, múltiplo de funções, de finalidades. Além dos direitos dos trabalhadores offshore e de todos os trabalhadores como um todo, alertando, clareando, né, mostrando aí o caminho a seguir, ele é também um farol aí nessa escuridão do dia a dia, das informações verídicas e importantes para a nossa comunidade. Muito bom. Forte abraço aí para vocês do Sindipetro NF, e a gente segue firmes aqui nessa parceria, nessa luta. Comunicação é isso mesmo, é todo dia, é um pinguinho d'água ali, todo dia até uma hora transbordar de verdade e de notícias boas para a população. Até a próxima. Eu que agradeço, Cláudio, e reforço aqui que esse tipo de memória tem que ser preservada. Inclusive, eu lamento que os royalties que Campos recebeu ao longo da sua história não estão sendo utilizados para isso, para preservar essa história, para preservar essa arquitetura. Eu acho que seria uma aplicação muito justa para um recurso que é do povo campista. Repito, siga a gente nas redes sociais, nos acompanhe, e se quiser saber mais informação, acompanhe o site sindipetronf.org.br. Um grande abraço e até a próxima. Pod Povo, Pod Povo, Pod Povo, onde o povo encontra sua voz.